Êxodo 3, do versículo 1 ao versículo 22, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Herobé. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu, dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-eis subir da aflição do Egito
a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e de-lhe eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando saídes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, quando o novo rei do Egito foi levantado, né? E começou a missão de Moisés perante a face do Senhor. Que o Senhor, ele determina aquele que será o líder, aquele que será o ungido, para que levantasse o seu povo, para que tirasse o seu povo das mãos do faraó no Egito. Então, o Senhor, depois que Moisés fugiu da face de faraó e foi parar em outra terra, o Senhor apareceu no meio dos matos lá, né? Em uma salsa de fogo. Então, quando ele viu aquilo ali, Moisés, ele olhou, mas a salsa ela não apagava, ficava acesa. E quando ele virou para ver, Deus falou para ele: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: não olhes, tira o teu sapato, porque a terra em que está pisando é santa. E não olhas. Então Moisés obedeceu às ordens do Senhor, e dali começou a missão de Deus para com Moisés, para tirar o seu povo do Egito, que estava em servidão como escravos. Por quê? Durante esse período todo o Senhor aguardou para que levantasse perante a sua face um homem que retornasse para salvar e para guiar o seu povo. Porque o Senhor, quando ele determina e ele vê diante do seu coração a pureza, o amor, a verdade, o caminho da vida, ele escolhe, ele unge aquele homem e determina a sua missão. E diante de tudo isso, é o que nós devemos fazer na geração em que nós vivemos hoje. Para que seja e tenha essas determinações do Senhor. Temos que ter os nossos corações de pureza, de amor, no caminho da verdade e da vida. Essas são as dicas do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.